Sejam bem-vindos a mais um módulo de circuitos lógicos biológicos, e dessa vez a gente vai falar um pouquinho da regulação. A regulação é uma etapa muito importante do circuito gênico, e um dos métodos de regulação é o feedback. Aqui nós podemos ver um exemplo onde temos o gene KRE e o gene CONK. Eles se reprimem. Então, em um estado onde temos uma grande concentração de CONK, teremos ele se mantendo por aqui, porque ele está estimulando a si mesmo, e ao mesmo tempo ele estará inibindo o KRE. Isso que nós temos aqui é o feedback. Porque o que acontece? Nesse exemplo onde temos um KRE alto, ele irá inibir o feedback aqui, então não teremos a produção desse segundo gene, do CONK, e não teremos ele, que é exatamente o que estimula a nossa competência aqui, que é exatamente o que a gente precisa. Aqui nós temos a competência, aqui não temos. Então o que acontece? O gene KRE está impedindo o feedback do gene CONK. Então ele está impedindo a nossa formação do produto. Utilizando o exemplo que já foi dado na forma de exercício, temos aqui um interruptor, onde o IPTG estimula a formação desse lado e o calor estimula essa formação. Porém, esse circuito não é exatamente um feedback, pois tanto o calor quanto o IPTG são necessários vindo de fora, são fontes externas. O pesquisador que tem esse circuito precisa fornecer ou o calor ou o IPTG para o meio para ligar. Então, dessa forma, podemos, por exemplo, fazer um interruptor biológico e de autorregulação através de feedback. Aqui temos uma porta E, onde temos um sinal, e o outro sinal, que será sempre 1. Pois aqui é um inversor, e o inversor sendo o sinal 0 atrás, é 1 na saída. Vendo esse exemplo realmente agora aplicado, temos aqui na saída da nossa porta E, um GFP, que é o nosso sinal de interesse, e o LUX-I, que no momento, vamos supor que não está no meio. Portanto, se tivermos um sinal 0 de arabinose, teremos sempre um sinal 0 da porta, pois é um sinal dependente da porta E. E se tivermos a presença de arabinose, teremos um sinal 1 nessa primeira porta e um sinal 1 nessa segunda porta que está sendo ativo, pois não temos o LUX-I aqui. Com a ativação desses dois sinais, teremos a ativação do nosso sinal exterior e a produção de LUX-I, que junto com o LUX-R irá inibir a formação desse promotor. Irá inibir esse promotor e inibir, consequentemente, a formação de si mesmo. Essa resposta enviada aqui é chamada de feedback negativo, pois o LUX-I, quando ativo, irá realizar um feedback negativo no que já foi realizado anteriormente. Ele vai vir da frente, voltar para o fundo do circuito e dar a sua resposta, que no caso é negativa. Existe também um feedback positivo. E nesse caso, como estamos fazendo também indiretamente um interruptor, quando temos um aqui e um aqui, nós teremos o nosso feedback, que irá desativar esse 1 aqui e fazer um 0. E aqui também será 0. Porém, com a presença de LUX-I aqui, esse feedback nunca voltará a ser 1. Ou seja, ele desligou permanentemente o sistema, dependendo apenas da arabinose. Então, se tivermos esse sistema que já foi ativado uma vez, ou seja, ele já teve um sinal 1, já teve uma expressão de GFP, então já tivemos um tubinho verde. Se fizermos a adição de arabinose novamente, não terá nenhuma diferenciação nisso aqui, então teremos apenas uma ativação independente da quantidade de vezes que passarmos por esse processo. É apenas um replicador de apenas uma vez. E essa foi a função do nosso feedback nesse nosso replicador. Sem o feedback, nós teríamos sempre uma ativação e, consequentemente, quase que um oscilador ali. Já podemos falar também do feed-forward, que é o oposto do feedback. É uma substância que irá fazer uma resposta na frente, em vez de atrás de si mesma. Colocando isso na prática, podemos ver isso aqui, onde temos um input no nosso sistema e um output e uma perturbação também no sistema. Um feed-forward é, por exemplo, um modo de fazer essa perturbação ter algum efeito antes da realização do sistema, ou seja, no input.
Então, estamos alimentando à frente do tempo. Ao invés de deixarmos a perturbação chegar no nosso sistema e ter um resultado ali, nós já iremos impedir o input e já impedir o resultado. Ou seja, teremos uma informação antes do tempo. Enquanto, no feedback, nós dependemos do output para ter essa interferência no nosso input, para ter a interferência no nosso resultado. Então, aqui, antes do output, nós temos o feedforward e depois do output, nós temos o feedback. E, novamente, colocando na prática, teremos aqui, primeiro, um exemplo de feedback positivo. Ou seja, temos o promotor e o gene TFA que codifica a proteína TFA. Essa proteína, quando fosforilada, forma um dímero, e esse dímero tem o poder de vir aqui e estimular a produção de si mesmo, estimular a produção do TFA. Ou seja, ele está se regulando positivamente. Quando temos a formação, temos mais formação, temos mais estímulo. Isso é um feedback positivo, pois nossos genes transcripcionais também estão à frente aqui do feedback positivo. Já no feedback negativo, temos o mesmo comportamento do gene TFA e sua dimerização aqui, tendo o feedback positivo. Porém, além disso, temos também a expressão do gene TFR, que tem um feedback negativo quando fosforilado aqui. Ó. Em sua fosforilação, teremos um feedback negativo tanto aqui quanto aqui. Ou seja, de acordo com a expressão do TFA, nós teremos uma inibição pelo TFR. Isso é um feedback negativo. É um pouco complicado de compreender tudo isso em um vídeo bem curtinho assim, como estamos fazendo. Porém, aqui temos um exemplo bem simples de visualizar, porém bem complexo de montar. Esse sistema deu muito trabalho, foi feito pelos pesquisadores do MIT, e devido à grande parte, ao grande número de interações e de regulações que temos aqui. Ó. Podemos ver que esse sistema aqui necessita da ativação por arabinose, por IPTG e por esses dois outros componentes. E ambos irão fazer duas proteínas que interagem entre si. E por fim, colocando outra proteína que interage por si, até conseguir o nosso RFP, que é a nossa proteína vermelha, de repórter. Ou seja, temos aqui 3 portões e apesar de visualmente simples, esse exemplo é muito complicado de se fazer na prática. Os circuitos são bem complexos e têm bastante interações entre si. E da mesma forma, podemos fazer circuitos extremamente complexos desde que as interações estejam bem configuradas. Aqui temos bactérias que foram engenheiradas para produzir pigmentos de acordo com o comprimento de onda que estão recebendo. Ou seja, se receberem luz da cor verde do comprimento de onda da luz verde, irão produzir pigmento verde. Mesma coisa para o vermelho e para o azul. Podemos ver que esse circuito é extremamente complexo para ser explicado agora, por alguns minutos, mas de forma geral, temos promotores que são sensíveis ao comprimento de onda específico da luz azul, ao comprimento de onda específico da luz verde e ao comprimento de onda específico da luz vermelha. E através de uma rede regulatória composta de 16 genes, nós teremos a expressão de dado pigmento de acordo com a luz que necessita, e ao mesmo tempo teremos essas luzes e esses comprimentos de onda interferindo na regulação do nosso sistema, de forma a termos a expressão correta das quantidades dos pigmentos necessários, de acordo com a intensidade. Então, apesar de ser extremamente complexo de se fazer na prática, vocês têm liberdade total para criar circuitos e interações como vocês precisam, como vocês desejarem. Então, não tenham medo de fazer circuitos simples e eficientes ou circuitos complexos que precisam ser balanceados, porque tudo isso é questão de prática e de aprofundamento. E é um conteúdo bem complexo e é um conteúdo bem importante para a nossa vida, para a vida das bactérias, tanto do ser humano. Então deixem a imaginação fluir e a gente se vê com os próximos exemplos. Lembrando que todos os trabalhos divulgados aqui estão no conteúdo. Até mais.